Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos à websérie 10K nos Juizados Especiais Cíveis. Eu vou te mostrar nesses 3 episódios que você é capaz de montar, de conquistar um salário mínimo de R$10 mil por mês atuando nos juizados. Para você que já tem o próprio escritório, seja ele grande ou pequeno, ou para você que não tem escritório e que atende os seus clientes dentro de uma cafeteria. Eu vou mostrar que você é capaz de construir um salário mensal de no mínimo R$10 mil por mês, morando numa cidade do interior ou numa grande capital, uma belíssima cidade do Rio de Janeiro. Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 2 da websérie 10K por mês advogando nos juizados. Eu sou o professor Robert Bezerra e tenho a honra, o imenso prazer de ministrar para vocês todo esse conteúdo que já mudou a carreira de centenas de advogados em todo o Brasil. No episódio de número 1, nós falamos sobre vendas, sobre como conquistar o cliente, sobre como atrair, um pouquinho sobre estratégia de marketing, persuasão, vendas. Lembrando que o bom vendedor é aquele que não é pego vendendo. É isso mesmo. Só que não basta eu fazer uma boa venda, eu fechar um contrato, se eu não tiver boas sentenças. Então, esse é o tema da aula de hoje, esse é o tema do episódio. Não basta vender, não basta fechar contratos. Você precisa de quê, gente? De boas sentenças, de bons resultados, de bons acordos. E nós vamos esmerilhar esse tema na websérie no episódio 2. Agora, hoje, nesse momento. Mas antes. Se você ainda não fez isso, vai no link que está aqui na descrição desse vídeo, clica nele, faça parte de um dos nossos grupos no WhatsApp. Por quê? Porque se você assistir aqui a websérie, em especial, o nosso próximo episódio, o número 3, que ele vai ser ao vivo, legal? Então veja só os requisitos. Você vai clicar no link, você vai fazer a sua inscrição, vai participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso na descrição a um outro link para poder preencher um formulário. É uma pesquisa muito rápida. Todos os participantes que estiverem dentro do grupo, responderem o formulário e estiverem na aula ao vivo, vão participar do sorteio. Que sorteio é esse, professor? Uma bolsa integral que vale R$ 1.994 sobre marketing, vendas e persuasão. E outra, quem assistiu o episódio 1 está sabendo. O que eu prometi? Eu fui além. O pessoal da minha equipe nem sabia, mas eu resolvi incrementar. Além disso, eu vou fazer uma mentoria com você de meia hora. Você vai ter uma call, um telefonema comigo, a gente vai fazer uma call. Eu vou ouvir você, eu vou te fazer perguntas, eu vou provocar algumas situações. Para quê? Eu quero que você tenha muito resultado ainda este ano. Então, esse é o meu objetivo. Então, gente, para poder participar desse sorteio, e vocês sabem que eu nunca libero bolsa integral. Nunca liberei. É a primeira vez que eu vou fazer. Então, gente, aproveita essa oportunidade porque é um conteúdo muito valioso. Agora, vamos direto ao assunto. Porque o meu objetivo é fazer com que você construa um salário, gente, de, no mínimo, de pelo menos R$10 mil por mês advogando nos juizados. Professor, eu acho que não dá certo. Professor, eu acho que não dá. Porque nos juizados especiais cíveis são aquelas ações pequenininhas. Porque aqui na minha cidade existe um juiz que tudo para ele é mero aborrecimento. Inscrição indevida no SPC e no Serasa, enquanto na comarca da capital do Rio de Janeiro paga-se indenização de R$10 mil, aqui na minha cidade paga R$3 mil, quando não se torna um mero aborrecimento. Gente, eu mostro para vocês e eu provo a partir dos meus alunos que estão participando nos comentários aqui de todos esses episódios, alguns que vão estar inclusive acompanhando. Por quê? Porque eles sabem que traz resultados, porque eles sabem que o negócio funciona, que se colocar em prática você vai conseguir colher frutos. Eu vou te dar aqui um grande exemplo. Uma mensagem que eu recebi agora, na última sexta-feira, lá dentro do grupo. Gente, que ambiente gostoso. Um advogado auxiliando o outro.
vibrando pelas vitórias, vibrando pelas conquistas. E todo mundo lá dentro o quê? Com um único objetivo, de construir um excelente salário atuando na advocacia. E aqui, ó, Jader, bota o print na tela. Exatamente, porque eu falo, mas eu provo. A pessoa, e se for mentira? Se for mentira, se achar que é mentira, pergunta para os meus alunos. Pergunta para o pessoal que está lá, que eu já coloquei os depoimentos. Procura lá depois no meu Instagram o Leonardo, vê com ele se não está acontecendo com a vida dele ou não. O Leonardo, ele iniciou o treinamento comigo no mês de janeiro. Ele colocou uma meta. A meta dele era fechar 10 contratos por mês. Mas o Leonardo pagou a língua. Pagou a língua e pagou feio. Mas de uma forma boa, de uma forma positiva. Por quê? No primeiro mês, trabalhando dentro de casa, trabalhando dentro do quarto dele, ou seja, sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, network, nada disso, ele fechou 40 contratos. 40 contratos só no primeiro mês. Depois, deu uma baixada, mas a média que ele mantém mínima são de 20 contratos por mês. Isso eu tô falando do cara que começou, gente, há pouco tempo. Há pouco tempo. No mês seguinte, ele já conseguiu colher resultado. Meu nome é Leonardo, tenho 27 anos, sou o filho mais velho de 4 irmãos, né? Meus pais, Antônio e Angélica. Eu sempre trabalhei na feira com eles, né? Desde pequeno, desde muito criança. Meus 8, 9 anos eu já ia para a feira de madrugada com meu pai para a gente, enfim, trabalhar ali na economia familiar. E eu sempre tive uma vida muito corrida, né? Sempre parti para cima. Hoje eu moro atualmente em Bangu, mas no começo eu morava na Zona Norte, lá no Engenho da Rainha. Nossa vida lá era um pouco complicada, porque a gente morava no alto do morro, né? A vida não era tão fácil lá. Meu pai decidiu, né, dar uma vida melhor pra gente, sempre batalhou muito, ele também já foi motorista de van. Inclusive eu também trabalhei um período com ele como trocador e tal. Sempre estudei em colégio público, até porque meus pais não tinham condições de pagar. Nunca faltou comida nem nada disso, mas eles não tinham condições de dar um luxo pra gente, inclusive escola particular. Lá em casa nós somos 6 pessoas, né? E depois que eu comecei a trabalhar na advocacia, eu sinto que os meus pais, logicamente, ficaram muito orgulhosos, porque eles sempre falaram, estuda, né, trabalha, seja honesto, trabalha da melhor forma possível. E hoje, eu conseguindo trabalhar na área que eu sempre quis, né, que eu sempre sonhei, eu vejo que eles me olham de uma forma diferente, porque eu transmito seriedade, eu transmito orgulho para eles. Então, eu ter conseguido sair, entre aspas, de um local que era muito difícil de se trabalhar e trabalhar com aquilo que eu sempre quis, eu acredito que com certeza, né, meus pais, meus irmãos também, sentem muito orgulho de mim. A nossa felicidade é ver a felicidade dos nossos filhos, né? E o Léo, por ele ser o mais velho, eu sempre falei, filho, o melhor que você fizer vai ser sempre o melhor para os seus irmãos também. Porque ele é o espelho dos irmãos, sim, né? Isso aí. Então, eu, por ser feirante, para mim é um orgulho imenso. Quando eu me mudei para Campo Grande, né, que foi o primeiro bairro que eu morei aqui da Zona Oeste, eu já tinha ali por volta de 12, 13 anos e continuava trabalhando com meu pai. Quando eu fiz, então, 14, 15 anos, eu entrei para uma ONG. E nessa ONG, eles inseriam os adolescentes no mundo do trabalho, assim, né? No começo, eu pensava, como eu já estava inserido naquela área, trabalhar, fazer uma administração da vida, né? Por influência de amigos, né? Me apaixonei, gostei da área do direito, fui para a faculdade. Nisso eu já estava morando em Campo Grande, né? E para continuar pagando a faculdade, eu sempre continuei trabalhando com meu pai, né? Agora eu trabalhava com ele apenas final de semana, dia de semana. Eu ajudava, logicamente, né? Porque a feira é o dia inteiro, não é só um período. A gente acordava 3 da manhã, 4 horas da manhã e até 6, 7 horas da noite. Então, fazia a faculdade de manhã, da faculdade eu ia para a feira para trabalhar com ele, para depois a gente voltar para casa. E assim eu levei a faculdade inteira, né? Trabalhando na feira, estudando, trabalhando, estudando. Estudei ali, graças a Deus, no 9º período eu consegui obter êxito, passei no exame de ordem no 9º período. E assim que eu terminei a faculdade, eu já estava habilitado, né, então, para advogar. Hoje eu sou o primeiro da minha família a ter um nível superior, né, como eu fiz direito. E assim, é muito difícil você não ter
alguém ali para poder te orientar, porque os meus pais, eles não tiveram estudo. Meu pai não terminou nem o ensino fundamental, a minha mãe também, o ensino médio, ela parou de estudar. Então o que eles tinham para passar para mim era, filho, estuda. Eu tinha o apoio da família, que é super importante, porém não tinha uma orientação específica, estuda assim, faz assim, sabe? Então eu tive que procurar os meus próprios meios. E nessa área da advocacia, né, a gente ouve muito que está saturado, que você não vai conseguir. E para você conseguir uma parceria, alguém ali para te auxiliar, é muito difícil quando você não é inserido na área. Mas como eu vinha, entre aspas, de uma veia empreendedora, que meu pai sempre foi feirante, né? E é difícil você empreender, ainda mais na área do direito, né? Até por conta do código de ética, quando a gente também não tem conhecimento. Saí da faculdade, advoguei ali durante mais ou menos 8 meses. E em 8 meses eu consegui 10 clientes. E eu fiquei muito frustrado, né? Porque eu falei, porra, como é que eu vou sobreviver disso? Eu estudei 5 anos, estudei pra caramba para passar no exame de ordem para ficar em 8 meses conseguir 10 clientes, né? E eu falei, porra, não dá pra mim, não vai ficar legal. Aí foi onde eu decidi estudar para concurso público. Eu fui aprovado, porém não fiquei classificado. Passei em 3, fiquei na lista de espera. Foi então aí que eu comecei a pesquisar, falei, pô, não é possível que tantos advogados conseguem ganhar dinheiro, eu não vou conseguir, né? Foi quando o Robert lançou a Turma Black, né? Eu adquiri o curso dele ali em, salvo engano, foi em outubro, novembro de 2021, quando ele lançou o curso. Em dezembro de 2021 começaram as aulas, falando sobre vendas, marketing, negociação, tudo aquilo que a gente não aprende na faculdade. E a gente, para ser advogado, tem que ter o cliente. E como é que você chama esse cliente? A gente não tem aula de marketing, de vendas, de negociação na faculdade. A maior dificuldade que o advogado tem, eu acredito que todo mundo que começa, é a captação de cliente. Porque a gente tem medo do código de ética, acha que não pode fazer um marketing jurídico. E depois que eu adquiri o curso, que eu estudei ali as técnicas e ferramentas, além de conseguir o cliente, a gente também consegue fechar propriamente o contrato, né? O primeiro curso do Robert que eu fiz foi o Prática nos Juizados, né? Que era uma porta de entrada ali para o advogado que está se inserindo, né? na advocacia. Posteriormente, eu comprei o MNV, se eu não me engano, que foi o Marketing, Vendas e Negociação, para a gente fechar contratos ali, saber atender o cliente. E o terceiro e último agora foi a Mentoria Black, onde eu venho ainda estudando com ele e com a galera que está lá dentro. Eu decidi comprar o curso do Robert porque, através do YouTube e através do Instagram, eu senti que ele passava ali realmente a prática, né? E o que eu queria era a prática, e ele passou também uma verdade, além dos depoimentos de vários alunos que também adquiriram o curso dele, que o que ele passava ali era realmente verdade, que dava realmente para a gente viver da advocacia, que é o que a gente tanto estuda e que acredito que o advogado realmente quer. Depois que eu adquiri o curso, que eu comecei a aplicar as técnicas de marketing, de venda e negociação para fechar o contrato, e o trabalho se tornou mais simples, porque eu consegui atrair o cliente, consegui, através dos gatilhos mentais que a gente aprende dentro do curso, a passar uma verdade, passar uma autoridade ali para o cliente e conseguir então fechar o contrato. Que essa era a maior dificuldade, você trazer o cliente, conseguir fechar o contrato com ele. Em 8 meses da advocacia, lá no início, que eu fechei 10 clientes, em janeiro, depois que eu aprendi as técnicas ali de marketing, de vendas, de negociação, eu fechei em janeiro 45 contratos. Em um mês, praticamente, usando as ferramentas que eu aprendi, eu fechei 45 contratos. Em fevereiro, eu já tinha fechado mais ou menos uns 7, 8 acordos. Eu lembro até que eu mandei um áudio para ele no direct do Instagram, porque em fevereiro eu já tinha feito, salvo engano, eu mandei um áudio para ele, R$ 7.800. E na feira, trabalhando, eu acordava 3, 4 horas da manhã, chegava às 6, 7 horas da noite em casa, eu fazia ali às vezes 3, 4 mil por mês. Então ali eu fiquei muito feliz porque eu estava conseguindo o resultado que eu queria. Hoje eu me sinto realizado, venho trabalhando, persistindo ainda. E esse mês de junho, no dia 19 ou 20, eu já tinha batido a meta, como eu falei, dos R$10.000, que o meu objetivo sempre foi ter uma melhor qualidade de vida. Porque na feira é um trabalho digno, é um trabalho honesto. Porém é muito sacrificante a gente acordar 3, 4 horas da manhã, num tempo chovendo, embaixo de sol. E inicialmente a minha meta era sair da feira. Desde os meus 8 anos, exatamente aí mais ou menos há 20 anos, eu nunca tive um final de semana.
Ou seja, uma qualidade de vida era algo que eu procurava, era algo que eu buscava. E foi o que eu encontrei dentro do curso. Além de ter, logicamente, uma remuneração bem maior do que eu ganhava na feira, onde eu ganhava, às vezes, trabalhando 16 horas por dia, eu consigo diminuir a carga horária e ganhar o dobro do que eu ganhava na feira. E esse mês, inclusive, graças a Deus e graças ao Robert, eu consegui bater a meta que era o esperado. Mas professor, a sentença é rápida assim? Não, nem sempre a sentença é rápida. Nem sempre é uma decisão rápida. Mas existem também no meio do caminho possibilidades de acordos, de bons acordos. Exemplo, empresas, companhias aéreas. É uma praxe de algumas empresas entrar em contato, claro, dependendo da ação, dependendo dos fatos, das provas que foram apresentadas, é praxe da empresa entrar em contato para poder tentar fazer um acordo. Já aconteceu aqui no escritório, 4 ações em face de uma empresa aérea, e essas 4 ações no prazo de 15 dias. Eu já até gravei um vídeo e coloquei no YouTube, no canal Eu Advogado. Deu um resultado ali, acho que eu não me lembro agora exatamente o valor dos honorários, mas foi algo em torno de 7 a 8 mil reais de honorários no espaço de 15 dias. Por quê, gente? Vão existir algumas demandas que você vai conseguir fazer acordos e bons acordos. Não é qualquer coisa, mas qual é o perfil do advogado que vai conseguir fechar um bom acordo? Vai ser o faixa branquinha? Vai ser o que não sabe vender? O que não sabe negociar? Que não sabe aplicar técnicas de persuasão? Não, vai ser o advogado faixa preta. Ah, professor, o advogado faixa preta é o que tem anos de carreira? Não, o advogado faixa preta é aquele que decide o seguinte: posso não saber vender agora, mas eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou aprender as técnicas e ferramentas que estão sendo disponibilizadas para eu poder ter o resultado, uma performance melhor. Aqui mesmo no escritório, na semana passada, nós tivemos acordos com uma empresa aérea. Sabe qual é o valor de cada acordo? 9 mil reais. Juizado especial cível. Aí você fala, mas professor, na minha cidade não acontece. É claro, caramba, você está preso só nessa realidade, só na sua cidade. Só que a advocacia hoje ela tem uma projeção nacional, você consegue atuar em todo o país. Ah, mas se eu for atuar em outro estado, tiver mais de 5 ações, eu vou ter que pagar uma carteira suplementar, outra anuidade. Filho, a mente sua tem que ser uma mente empreendedora. Se você tem mais de 5 ações, se você tem 10, 15, 20, 30, o negócio está girando, vale a pena ou não vale a pena pagar mais uma anuidade? É claro que vale. Né? Você não vai pagar outra anuidade para poder deixar o negócio empoeirando, para poder não ter resultados. Não, primeiro você vai testar. Então, faça um estudo, faça um mapeamento, igual nós fazemos lá dentro do grupo. Quais são as comarcas que estão 100% digital? Onde estão as melhores decisões? Onde os juízes, em determinada matéria, não estão julgando, considerando que aquele fato foi um mero aborrecimento. É trabalhar de forma estratégica, é trabalhar de forma inteligente. Aí quando você vê aquele juiz Zé Ruela lá, que só dá sentença ruim da sua cidade, você nem liga para ele. Por quê? Porque a sua advocacia não está pautada nas decisões desse juiz. A sua advocacia é uma advocacia nacional. E aí você pode se perguntar, mas professor, hoje eu não tenho condições. Professor, hoje eu não tenho um escritório. Eu só consigo investir ele no treinamento. Eu, às vezes, talvez a minha última grana que eu tenho que colocar, alguns têm uma condição melhor. Mas independente da sua situação financeira, escuta o que eu estou dizendo. Independente das suas finanças, independente da cidade que você mora, independente se você tem 5, 10, 15 anos de advocacia, ou se você acabou de pegar a carteira, ou se vai pegar daqui a pouco, vocês conseguem aplicar essas mesmas técnicas e ferramentas para poder gerar resultados. Jader, bota o print aqui na tela agora, bota o print na tela da mensagem que o Leonardo me mandou, falando do resultado dele. Olha só esse resultado aqui que ele mandou. O somatório dessas sentenças que ele recebeu, 5 ações, gente, veja só a conta. Olha como é que ela fecha, como é que ela bate. Quando eu falo para vocês no mínimo 10 mil reais por mês,
Eu tô sendo conservador. Tô sendo conservador, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Faz conta comigo. O somatório dessas sentenças que o Leonardo obteve em uma semana, R$ 23.500. Ah, pessoa, o resultado da sentença depois da distribuição foi uma semana? Não. Ele fez a distribuição em outros meses e naquela semana, o que aconteceu? Chegou a hora da colheita. Na hora da colheita, R$ 23.500. Sentenças procedentes. Vamos fazer uma matemática aqui, bem rápido, ó. 23.500. Como é que eles conseguiram esses 23.500? 23.500 com 5 ações. 5! Gente, eu digo para você o seguinte, lá dentro do treinamento, advogando no juizado 5.0, a minha meta, o meu objetivo com cada um de vocês é que vocês fechem no mínimo, 15 contratos por mês e dá para fechar. Dá para fazer esse trabalho muito bem feito. E aqui o Leonardo, ele tá te mostrando que com 5 ações, ó, ele poderia ter fechado 15, desses 15 tiveram ali agora 5 resultados. Imagina que daqui a pouco vão sair mais 5 sentenças e essas sentenças também serão positivas, com os mais diversos valores, e daqui a pouco as últimas 5 sentenças ele perca todas elas. Por quê, gente? E vai existir o risco de perda. Vai existir o risco de você não ter um bom resultado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte do risco que você comprou junto com o seu cliente na advocacia. Ele vai existir. Mas quando que ele começa a não te incomodar? Quando no volume global você tem bons resultados. Alguns pequenos, outros maiores, alguns negativos. Só que o somatório de todos eles te permite fazer um salário de R$ 10.000 ou mais. Olha aqui nessa tela. R$ 23.500. R$ 23.500. Se o Leonardo cobrou 30% de honorários, a gente está falando de R$ 7.050 apenas com 5 ações. Será que com as outras 10 ele não consegue chegar nos R$ 10.000? É óbvio que consegue. E na verdade ele consegue muito mais. Isso daqui foi um resultado de uma única semana. Eu quero que você se pergunte se aconteceu na vida do Leonardo, se aconteceu na vida de tantos outros alunos, alunos que vocês já viram os depoimentos, que vocês já, às vezes, já viram nas minhas redes sociais, alguém repostando, colocando um depoimento. Se isso aconteceu na minha vida, estou falando de pessoas que eram improváveis, que ninguém apostaria ali de cara. Afinal de contas, normalmente quando a pessoa, uma sociedade vai apostar, ela não quer apostar em quem não tem condições. Ela quer apostar em quem? Aquele que já tem uma estrutura familiar. Mas eu mostro para vocês, por A mais B, que é possível sim você montar um bom salário, mesmo no início da carreira. Então, meus amigos, se isso aconteceu com o Leonardo, comigo, com diversas outras pessoas, ainda está acontecendo, eu quero que você se pergunte, por que não eu? Por que não eu? Por que não comigo? E sabe qual é a boa notícia? E é uma excelente notícia que eu vou dar para vocês. Só depende de você. Só depende da sua dedicação, onde você vai colocar a sua energia. Você vai ter que resolver empreender. Vai ter que investir. Afinal de contas, se você quer advogar, se você quer obter resultados, você tem que investir. É investir em conhecimento, investir em estrutura. Professor, entre estrutura e conhecimento, o que eu invisto primeiro? Conhecimento. Você tem que ter o que vender, o que entregar, o que fazer pelo seu cliente. Estrutura vem no segundo lugar, que também é importante. Igual o Leonardo. O Leonardo daqui a pouco, ele vai fazer o quê? Ele vai alugar ali o primeiro escritório dele. Mas antes disso, o que ele está fazendo? Construindo um caixa, solidificando, avançando nas estratégias, continua buscando, puxando novos contratos. Então, para com essa merda dessa síndrome do cachorro vira-lata. Ah, nada acontece comigo, eu não tenho escritório, eu não tenho carro, eu não tenho nada e os clientes não vão querer fechar comigo. São todas desculpinhas, historinhas que você tem contado para si mesmo e para as pessoas para poder justificar os seus fracassos, para justificar a sua falta de resultado. Mas nós vamos dar um basta nisso a partir de hoje. Eu preciso que você se responsabilize pela sua carreira. Eu preciso que você se responsabilize pela sua prática,
pelos investimentos que você tem que fazer, por tudo aquilo que você deve colocar em prática para poder obter esses mesmos resultados. Chega de ficar ouvindo histórias de outras pessoas. Chega de ficar ouvindo histórias inspiradoras. Que a sua vida, a partir desse momento, comece a ser uma vida que inspire outras pessoas. Que você, a partir desse momento, você comece a escrever uma nova história. Comece a ter uma vida em abundância. E a vida em abundância não é ficar contando moeda para poder pagar boleto. Chega disso, mas eu preciso que você tenha uma atitude. Você firme comigo esse compromisso. Alguns de vocês confirmaram comigo esse compromisso no episódio 1. Eu quero que você confirme aqui comigo. Agora, vem aqui nos comentários. Coloca aí nos comentários. Professor, estou fechado. Professor, nós vamos juntos. Professor, o compromisso está de pé. Coloca aqui para mim nos comentários. O compromisso está de pé. Coloca aqui, eu quero saber quem está 100% comprometido em gerar essa transformação. E não é para mim não, gente. Não é para minha equipe não. É para cada um de vocês, é para você poder se deliciar com isso, se deliciar com os resultados que a advocacia pode te proporcionar. Então, nós vimos aqui um cálculo por A mais B, que é possível sim você construir um salário de 10 mil reais. Gente, qual que é o cálculo? O que eu digo que vocês vão obter de resultados dentro do treinamento, senão eu devolvo para você o valor investido. Mas claro, tem que assistir todas as aulas e colocar todas as ferramentas em prática. Por quê? Não vai cair milagre, não vai cair isso daí do céu. Legal? Dos 15 contratos, vamos colocar que nós tivemos 5 perdas. Ou seja, 5 ações com o resultado negativo. Você não ganhou nada. Eram contratos de êxito e você não vai receber absolutamente nada por esses 5. Tem mais 10. Nesses 10, vamos fazer o somatório aqui? Lucas, joga aí na calculadora, me ajuda aí, meu filho. Vamos lá, vem comigo. Coloca aí, uma sentença. Vamos pegar o exemplo do que aconteceu com o Léo, que ele me mandou, que eu botei para vocês na tela, e vamos pegar aí mais 5 ações. Então, na primeira ação, 10 mil reais. Na segunda, 5 mil reais. Isso é o quê? É sentença, gente, não é valor de honorários. A terceira, 5 mil. A quarta, 2 mil. E a quinta, 1.500. A sexta, vamos colocar uma sentença de R$1.000. A sétima, outra sentença, uma de um juiz que ele foi sacana, ele não foi legal, ele não teve um bom entendimento, ele quis jogar a indenização lá no chão, então ele colocou R$700, ok? Nós já temos aqui 7. 8. Uma indenização no valor de R$3.500. 9. Uma outra indenização de R$1.500. E por fim, a 10ª, vamos colocar aqui uma sentença no valor de R$2.000. Aquele clássico 2.000. Somatório deu quanto aí, Lucas? 32.200. R$32.200. Show de bola. Aqui, gente, eu tô trazendo para vocês um cenário ruim. Um cenário que não é um cenário tão proveitoso. R$32.200. Beleza. 32.200. Vamos colocar aqui o contrato de 30%? Dá quanto? 9.660. 9.660. Professor, faltam aqui R$340. Gente, eu fui extremamente conservador. E esses R$340? Gente, esses R$340 ou até mais são valores que você pode ganhar no início. Professor, como assim? Isso para mim é uma novidade. Como é que eu vou ganhar dinheiro no início da advocacia? No início da ação, fechando o contrato? Porque, via de regra, as ações dos juizados são ações pequenas, são ações, em sua grande maioria, consumeristas, sim. Mas vão existir ações com obrigação de fazer. Obrigação de fazer pedido de tutela de urgência, você pode negociar com o cliente o valor de uma entrada. Ou então você assume o risco com ele, olha, caso a tutela seja deferida, você vai me pagar o valor X. Algumas outras situações você pode até mesmo cobrar um valor de consulta. O que você vai ter que fazer? Analisar caso a caso. Aqui, gente, eu peguei para vocês um cenário extremamente conservador, totalmente conservador.
Porque eu sei que dá para fazer muito mais que isso. Eu já coloquei aqui, ó, 5 perdas. Dá para construir um negócio muito maior. A pessoa, mas na minha cidade a realidade não é assim, na minha cidade as sentenças são ruins. Caramba! É falta de estratégia, de identificar onde estão esses clientes, onde estão essas oportunidades. A sua advocacia, a partir de agora, a partir de hoje, ela tem que ser a nível Brasil, tem que ser uma advocacia com uma atuação nacional. E dá para você fazer, dá para você implementar através de todas as ferramentas e técnicas de marketing. Aprender a vender, porque não adianta você apenas atrair o cliente se você não tem conversão. E professor, como é que eu faço para poder conquistar as boas sentenças, os bons acordos? Para você construir um bom acordo, você tem que ser um bom vendedor. Sendo um bom vendedor, você vai dominar as técnicas de persuasão. Por isso que aqui no escritório, sempre quando nós temos um acordo, esse acordo ele é muito bem costurado. Nós apertamos, nós esprememos até o final, até o limite, para saber que nós fizemos um excelente negócio. Por quê? Porque aqui eu e toda a minha equipe, nós dominamos essas técnicas e ferramentas. A galera faixa branquinha do mercado não consegue. Por quê? Porque não aprendeu a vender. Galera faixa preta, pessoal que já está comigo, caminhando um tempinho, o que acontece? Essa galera está convertendo. Assim como aconteceu com o Leonardo, aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com a Kelly, aconteceu com o Emerson, aconteceu com o Rafael, tem acontecido com diversos e diversos alunos. Mais uma vez, gente, se está acontecendo com essa galera, isso pode acontecer com você também. Depende do quê? De você tomar uma decisão. Vai aplicar ou não vai aplicar? Vai fazer com que a sua advocacia se transforme numa advocacia com atuação nacional, ou você vai se manter refém dentro da cidade que você mora para sentenças que um determinado juiz vem proferindo ali nos juizados especiais cíveis? A decisão é sua. Então, para eu poder construir bons resultados em acordos, eu vou ter que ser um bom vendedor, um bom negociante. E para eu poder conseguir boas sentenças, para você conseguir boas sentenças, você deve ser um bom processualista. Sim, a técnica ela é importante. É importante você construir uma boa petição inicial. Gente, abandone, pelo amor de Deus, de forma definitiva esse negócio de modelão. Modelão é coisa de pereba. Modelão é coisa de advogado, água de salsicha. Pessoa, por que água de salsicha? Água de salsicha serve para alguma coisa? Não serve para nada, não tem gosto de nada, não mata a sua sede, não é nutritivo, não serve para nada. Ou seja, quer ser esse tipo de advogado? Então, gente, o que você vai fazer? Tem que ter uma boa técnica, tem que fazer uma boa petição. Abandonar o modelão. Assim como eu falo para vocês, na venda, não fica preso aqui negócio, script de vendas. Eu podia ser um sacana, um cafajeste. Chegar para os meus alunos e falar, gente, aqui, gente, toma 10 scripts de vendas. E se eu quiser, eu consigo criar. Por quê? Porque tá no sangue, eu vendo desde moleque. Sou um vendedor nato. Mas eu quero ensinar vocês ao quê? A se tornarem vendedores, para não depender de uma muleta. E na advocacia, depender de um modelão é o quê? É ficar se apoiando em muletas. O bom advogado, ele constrói a sua petição inicial do zero. Daqui a pouquinho você já vai ter diversos modelos dentro do seu escritório que foram construídos por você. Na petição inicial, sabe por que hoje muitos advogados não conseguem um bom resultado para os seus clientes? Porque eles fazem o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque eles fazem o relato dos fatos de uma forma muito técnica. Os mesmos gatilhos mentais que você aplica num processo de vendas, você pode aplicar na construção de uma petição inicial. Então, relato dos fatos. O relato dos fatos ele deve ser muito bem detalhado, muito bem contado. Ele deve exprimir aquela sensação de dor, de perda que o autor possui. Então eu não posso ser técnico, não posso ser frio. Eu tenho que levar, eu tenho que pregar a emoção dentro, claro, do dano sofrido pelo seu cliente. Legal? Sem ficar criando historinhas mirabolantes, porque senão o juiz vai olhar para aquilo ali e vai falar, já está aqui ó, um advogado achando que o juiz é bobo, e ele pega, vai lá e senta a caneta e a sentença não é boa. Então, gente, toma cuidado. Mas o que nós vemos de uma forma geral? Petições preguiçosas, relato dos fatos, uma coisa extremamente preguiçosa, ruim
extremamente ruim. Por quê? Porque pegou ali alguns trechos do que aconteceu, não fala sobre a lesão, não fala sobre a dor, e no final o advogado ainda quer resultados de danos morais. O que você tem que fazer, gente? O relato dos fatos coloca a dor, o sofrimento, a angústia, a perda. Beleza, fechou o relato dos fatos. Faça numa linha do tempo, para não ficar igual aquele filme que você vai no cinema e começa 20 anos depois. Tem petição que é assim. Você começa a ler os fatos, o cara começou a contar do final, fica um negócio sem pé nem cabeça. Então faça numa linha do tempo, construa numa boa forma, numa boa estética. Isso é muito importante. É igual quando você pega um livro. Quando você pega um livro, você se impressiona, você gera um interesse por um determinado exemplar por causa da capa, por conta da estética. Então, é algo importante de se construir. E aí vai para o relato dos fatos. Fez o relato dos fatos, ordem cronológica, tudo amarradinho? Show. Agora é a hora do tópico do direito. No tópico do direito, sabe onde que os advogados falham muito? De chegar nesse tópico e ele esquece praticamente da sensação de dor, de lesão que o seu cliente possui e ele começa apenas a tratar tudo de uma forma muito técnica. A título de exemplo, dentro do direito, eu vou falar dos danos morais, eu vou fundamentar os danos morais. Gente, o juiz ele já conhece a doutrina. O juiz ele já conhece a jurisprudência. O que o juiz quer conhecer são os fatos, as provas. É você levar uma interpretação daquele fato ocorrido para demonstrar que ocorreu dano. E por ter ocorrido esse dano, ocasionou um sofrimento. E por ter ocasionado esse sofrimento, o réu deve ser condenado em danos morais. O que você tem que fazer ali? É uma amarração do que já foi narrado no tópico dos fatos e trazer para o direito mais uma vez. Mas o advogado faixa branquinha não. O que ele faz? Ele vai para o modelão, e no modelão ele é extremamente técnico, ele traz artigos, ele traz doutrina, ele traz jurisprudência, bota isso em 10 folhas que o juiz não vai ler. Ah lá, nem vou ler. Isso daqui não é achismo, até porque lá dentro do treinamento Advogando o Juizado 5.0, os alunos vão ter um encontro por mês com juízes convidados. Para quê? Para você poder entender como funciona a mente de um juiz, o seu entendimento, a sua visão, e você vai poder tirar dúvidas processuais. Pessoa, mesmo começando do zero, mesmo começando do absoluto zero, você não sabe nada. Pessoal, não sei a diferença de petição inicial para contestação. Acho difícil não saber, mas se você não souber, lá dentro você vai aprender do zero. Gente, quanto vale você ter acesso a essas informações? Você ter acesso a essas pessoas, você construir boas teses para poder ter melhores resultados. Existe uma responsabilidade, existe hoje uma parcela de juízes que proferem sentenças injustas? Sim, existe. Agora, existem também advogados que não conseguem o melhor resultado para os seus clientes. Por quê? Porque as petições são extremamente ruins. E é isso que nós temos que eliminar a partir de agora. Bem, falamos sobre a petição inicial, mas se existe um autor, existe também uma parte ré. E advogados representando esses clientes em ambos os polos. A atuação também pela parte ré é muito importante. E o melhor de tudo, como ela está sendo requerida, você pode cobrar no início. Gente, se existe autor, existe réu. Então existe esse tipo de demanda no mercado. Esquece essa situação que só consigo ganhar na sentença, só consigo ganhar no resultado. Você consegue ganhar também atuando pela parte ré. Fazendo esse salário de 10 mil reais ou mais atuando por réus. E como é que você faz para poder se destacar? Primeiro, vai atuar pelo réu? Entenda uma coisa e leva isso para a sua vida. Não existe cliente indefensável. Não existe cliente sem defesa. O que existe é o advogado que ele não acredita no cliente. Então você vai decidir se você acredita ou se você não acredita. A atuação pela defesa não é propriamente livrar essa pessoa de ser condenada. Mas às vezes é você ter uma atuação para poder minimizar ao máximo o impacto de uma possível sentença que condene o seu cliente, que condene o réu. Vou te dar um exemplo. O autor
ele construiu uma petição inicial. Quando ele constrói a petição inicial, ele coloca a dor, o sentimento de lesão, de angústia. E o réu, quando ele vai construir a contestação, existe um tópico muito importante no início, que é o quê? É o tópico da síntese dos fatos. A síntese dos fatos que foram narrados pelo autor. Ali é a oportunidade de você reescrever a história de uma forma técnica, porque reescrevendo de uma forma técnica, você mostra para o juiz o seguinte, olha, não existiu toda essa gravidade, esse lenga-lenga aqui que foi narrado pelo autor. Então o seu papel inicial é esse. Depois, você tem a defesa processual e defesa de mérito. Na defesa processual, você vai buscar possíveis nulidades que podem levar esse processo à extinção, por exemplo, sem resolução de mérito. Ou não existe nenhuma questão processual. Tudo bem. Se existir alguma questão processual, professor, o que eu faço? Você vai abrir o tópico das preliminares. Nas preliminares, ou seja, preliminarmente, antes de julgar, de analisar o mérito, existem alguns pontos, algumas questões processuais que podem ser vícios sanáveis ou insanáveis. Superada a defesa processual, você começa a fazer defesa de mérito. Na defesa de mérito, o que você vai mostrar? O outro lado da história, o outro ponto de vista. Mas você diz, meu professor, o meu cliente é culpado. Imagina que o seu cliente ele tem um Opala. Ele foi estacionar o Opala dele e ele derrubou uma moto Harley Davidson. Derrubou a moto Harley Davidson e o motoqueiro estava ali na hora. A moto caiu em cima do motoqueiro. Tiveram algumas avarias na moto e o motoqueiro ele acabou ralando a perna. Por esse motivo, o motoqueiro, dono de uma Harley Davidson, ajuiza a ação contra o dono desse Opala. O dono do Opala é o seu Osmar. Seu Osmar, um senhor de 63 anos, que possui 5 filhos, uma esposa, ganha uma aposentadoria de 2 salários mínimos por mês. Um homem cumpridor das suas obrigações. Mas ele pode ser responsabilizado pelo dano ocasionado ao proprietário da Harley Davidson? É claro que pode. Existe uma prova inequívoca. Existem testemunhas, a gravação do local, tudo ao redor demonstrava que a culpa de fato era do seu Osmar. Seu Osmar agora é parte ré. O dono da Harley Davidson faz um pedido de danos materiais no valor de R$5.000, porque de acordo com ele teve que fazer uma pintura e teve que trocar o espelho retrovisor e teve ali uma determinada avaria, apresenta uma conta de R$5.000. E faz um pedido de R$10.000 por danos morais. Por quê? Porque essa moto era uma moto rara, uma moto de colecionador e além disso, ele estava na moto e ele saiu machucado, ele saiu com a perna toda ralada. Teve que engessar, ficou parado, lucro incessante? Não, nada disso, mas ele quer danos morais por esse motivo. É um justo motivo? É. O que acontece? O autor, dono da Harley Davidson, apresentou a sua motivação. Você agora, advogado do seu Osmar, você fala, pessoa, não tem jeito. Eu digo o seguinte, o advogado faixa branquinha vai achar que não tem jeito. Agora, o advogado que não bebe todinho gelado, o advogado que está atento, que é faixa preta, que treina e fica atento a tudo e acredita nos clientes, ele vai buscar a melhor defesa. E na petição, as provas são inequívocas, não tem como falar, não era o seu Osmar. Tá lá ele, seu Osmar até de boa fé na hora, entregou o documento dele de identidade. Tem ali um vídeo mostrando para ele que ele está assumindo a culpa. Só que na contestação, na defesa, o que eu quero fazer? Eu quero de uma certa forma comover o juízo, mostrar que sim, o seu Osmar, ele infelizmente acabou ocasionando esse pequeno acidente, que não foi nada tão grave, que diferente do dono da Harley Davidson, o seu Osmar, proprietário de um Opala, ganha 2 salários mínimos por mês. Que o seu Osmar passou toda uma vida sem ter sido demandado em nenhuma ação, ele nunca foi parte ré em nenhuma ação.
A sua aposentadoria é o suficiente para poder cuidar dele, da sua esposa, para o tratamento de enfermidades, para a compra de medicamentos e para poder viver uma vida simples? Será justo levar agora para o seu Osmar que ele venha absorver um dano moral absurdo numa pessoa que apenas ralou a perna? Todos nós, ao nascer, nós já estamos aptos e habilitados para poder sofrer danos que podem ser ocasionados por acidentes. Ninguém causa uma lesão ao outro dessa forma, como foi do seu Osmar, como está comprovado no vídeo. Seu Osmar chega com a mão na cabeça, desesperado pelo que aconteceu. Ele não correu, ele não saiu de lá. Teve a hombridade de assumir o seu ato, que infelizmente foi um acidente. Mas o simples fato de estarmos vivos, nós já estamos aptos a ocasionar acidentes e também a sofrer acidentes. Faz parte do dia a dia, faz parte da vida, faz parte do que ocorre no mundo todo santo dia. O motoqueiro, ele não ficou sem trabalhar. Ele não ficou sem poder rodar com a moto. Ele não ficou com a perna engessada. Foi apenas um mero acidente. Não ocorreram danos morais. Gente, é apenas um exemplo de uma linha de defesa que você pode seguir. Talvez o seu Osmar, ele venha a ser condenado em danos materiais no valor de 5 mil, mas talvez ele não venha a ser condenado no pagamento de danos morais. E o juiz considere que ocorreu o dano, mas não foi nada tão grave, não foi nada capaz de abalar a moral daquele autor. Então, por isso, ele pode julgar procedente o pedido de danos materiais e o pedido de danos morais ele pode julgar improcedente. Ou talvez ainda no pedido de danos materiais, você pode fazer uma defesa no sentido de que aquele conserto poderia ser num valor menor, que foram realizados serviços que eram totalmente dispensáveis e que o autor realizou por conta própria. Ou seja, mais uma possibilidade de você também minimizar essa condenação. Doutores, eu mostrei para vocês nesse episódio que é possível sim você viver da advocacia, você construir um salário de no mínimo 10 mil reais por mês, independente de onde você mora, independente do momento que você esteja, com ou sem escritório. A questão é, qual vai ser a sua postura, a sua atitude a partir de agora? Você vai pegar tudo isso, vai guardar no bolso e não vai fazer nada? Ou você vai se comprometer a seguir em frente, a investir, a continuar, a lutar, a aprender mais técnicas e ferramentas para você poder mudar a sua vida, a sua história e a sua advocacia? Só depende de cada um de vocês. Eu vou te esperar no nosso terceiro episódio. Esteja presente dentro do grupo no WhatsApp para você poder receber o link da aula ao vivo. É muito importante que você esteja presente. Gente, tema da aula, o toque de Midas, ao vivo. Você vai poder mandar perguntas para mim. Vai ser uma estrutura sensacional que eu preparei para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham um melhor conteúdo. Ao final dessa aula, eu vou liberar uma grande oportunidade que nem os meus alunos receberam até hoje. Que nem os meus alunos tiveram acesso até esse momento. Isso vai ser para um grupo reduzido de pessoas, vai ser o Advogando Juizado 5.0. Mas, gente, fica até o final dessa aula ao vivo que eu vou ministrar para vocês. Que vocês vão entender a dimensão daquilo que eu vou disponibilizar e que vai mudar totalmente o mercado. Não existe nada igual, não existe nada parecido. E por fim, meus amigos, eu venho aqui me despedir de vocês. Obrigado pela presença, por todo o carinho. E eu quero te convidar para poder assistir mais um depoimento. O depoimento do Gustavo Risse. Gustavo, que fez parte da turma Advogando nos Juizados. Eu quero que vocês vejam a transformação que ocorreu na vida dele. O que move a minha vida é poder fazer a vida de outras pessoas melhor. É poder, com o que eu faço, impactar outras pessoas, outras vidas. Eu acredito que Deus me deu capacidade intelectual para que eu fizesse o que eu faço hoje, não só para que eu enchesse meu bolso de dinheiro, mas principalmente para que eu pudesse ajudar outras pessoas, eu conseguisse demonstrar o amor de Deus por essas pessoas, mas também para que eu crescesse, para que eu conseguisse galgar outros lugares.
nome é Gustavo Risse, eu tenho 28 anos, sou da cidade de Nova Iguaçu e já tenho quase um ano de formado. Eu comecei com juizados, né, com o curso de juizados do professor Robert, e quando ele lançou a mentoria Black, né, eu faço parte da turma 1, eu já me interessei e vi que era algo muito diferente, algo muito novo, que eu nunca tinha visto alguém fazer da forma que ele fez, e adquiri a mentoria Black. Eu vim de um escritório que me forçou a ter prática, né? O advogado público ia lá, então eu que tive que coordenar tudo. Ainda no 7º período da faculdade eu tinha que coordenar tudo, alinhar financeiro, administrativo, jurídico, peça, protocolo de processo, acompanhamento processual. E isso me forçou a ter uma prática. Só que a questão do exame de ordem quase me desanimou, porque eu via a advocacia muito saturada, né? Muita gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu comprei o curso de juizados depois de ter uma conversa com o professor Robert, em que ele falou, cara, não é dessa forma, tem um oceano azul aí para você seguir, e se eu fosse você, eu dava esse crédito e comprava. Foi quando eu adquiri o curso de juizados, né? E assim, já no curso de juizado já me abriu a mente completamente. Porque eu antes achava que estava muito perdido, que era uma saturação da profissão. Hoje eu vejo que não, que o trabalho dá certo e que existem as ferramentas certas para isso. Então, a mentoria Black me abriu a mente principalmente para isso, né? Funcionou nesse sentido muito para mim, principalmente pelo sentido da captação, em saber outras ferramentas de captar clientes, descobrir novos meios para se chegar até clientes, e fez com que eu tivesse resultados assim muito expressivos. Hoje a gente tem em média, lá no escritório a gente gira em torno de 10, 11 mil por mês, e antes da mentoria Black eu girava 2, 3. Então assim, são resultados bem expressivos que me fizeram de fato deslanchar mesmo com pouco tempo de profissão. Eu saí de um faturamento de 2 mil em dezembro para um faturamento de 8 mil em fevereiro, que é um dos meses mais fracos para a advocacia. Então, fez muita diferença. Tem muita gente que tem preconceito com o juizado por ser o famoso tribunal de pequenas causas, mas para quem está começando é o melhor caminho, e justamente é isso que é uma das coisas que esse treinamento de juizados ensina, principalmente a funcionalidade do juizado. Como é que você pode, as formas que você pode ajuizar a ação, quais as ações que você pode ajuizar, os direcionamentos que você tem dentro, esmiuçar o juizado especial para saber qual é a melhor forma de extrair um bom resultado do juizado. Esse treinamento abriu muita porta para mim, e eu costumo dizer que tudo começa no juizado, que juizado é vida. Hoje a gente assina por mês em torno de 30, 35, chegando a 40 contratos por mês, assim, com muita facilidade, mas não utilizando o 100% das ferramentas que a mentoria Black, que o professor Robert ensina para a gente na mentoria Black. A gente atende clientes em todo o Brasil, inclusive a gente já está estudando a possibilidade de ter uma suplementar no Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante demandas lá. Então, assim, a gente tem Rio Grande do Sul, basicamente a gente tem, eu posso dizer com certeza que em 15 estados no Brasil a gente tem clientes, pelo menos um, com ações não só de juizado, mas de diferentes tipos, né? Hoje a gente tem a facilidade de ser tudo virtual, de ser tudo online, e isso dá uma facilidade para a gente de poder se deslocar pelo Brasil com rapidez e facilidade. Eu tenho 2 contratos que eu fechei, na verdade 3, né? 2 são de pessoas, são de até certo ponto consideradas celebridades, né? Aqui no Rio de Janeiro, pessoas que são pessoas importantes, relevantes, que me fizeram e que me vão fazer abrir outras portas, né? 2 são desse tipo de pessoa, né? Pessoas famosas aqui no Rio de Janeiro, e um deles foi um contrato de 13.500 que salvou meu primeiro semestre, assim, porque eu tinha algumas projeções, então me ajudou. Principalmente eu precisava de um estagiário no escritório, e como esse contrato foi pago de forma parcelada,
a gente está conseguindo manter um estagiário no escritório se utilizando desse contrato, e eu consegui fechar uma ação que é consideravelmente importante, que é uma ação que hoje o valor da causa está em R$250 mil, veio através de ferramentas utilizadas na mentoria Black. Saber aplicar, né, tudo que está lá.